Há 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer conteúdo aqui pro canal do YouTube, eu falava muito sobre ações, sobre fundos imobiliários. Aliás, eu ainda falo, mas o que muitos pediam lá no início era: Bea, que indicadores analisar, por onde analisá-los, quais são as fontes confiáveis para eu conseguir essas informações e fazer a minha própria análise e escolher os meus próprios ativos, ou até mesmo acessar a análise de outros players do mercado e tal. E no final das contas isso acabou originando uma playlist que se chama Análise Fundamentalista, que eu vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima, para quem quiser maratonar essa playlist, que já é antiga, mas ainda assim o conteúdo é muito valioso. Só que o que tá acontecendo, gente, é que, olha, parece que 2023 definitivamente foi o ano que o brasileiro decidiu colocar o pezinho lá fora na bolsa dos Estados Unidos e dolarizar o seu patrimônio. Por quê? A Avenue trouxe algumas informações de que eles chegaram a uma custódia de 17 bilhões de reais. E isso é um crescimento de 100% na custódia. Ou seja, eu tenho a minha participação nisso, na verdade desde 2019, mas muitos de vocês colocaram o pezinho no ano passado lá fora e cada vez mais o brasileiro está entendendo a importância de fazer isso por conta de risco Brasil, investir em uma moeda mais forte, investir em uma economia muito maior do que a nossa, ter acesso a um mercado que é infinitamente maior do que o nosso também. O ponto é, por N motivos, muitos de vocês decidiram colocar o pezinho lá fora, só que aí alguns questionamentos começaram a chegar. Bea, por onde que você analisa stocks, REITs, ETFs ou todos os ativos disponíveis para a gente investir lá fora? E é por isso que no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 4 fontes de informação, onde a gente analisa indicadores, análises e tal, que vão te ajudar com toda certeza a escolher os ativos da sua carteira e analisar com fontes confiáveis os ativos da sua carteira. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, já faço o convite para vocês. Eu sei que muitos de vocês já são clientes da Avenue desde 2019, quando eles vieram aqui pro Brasil, né? Vieram forte pro Brasil. Mas se você ainda não tomou a decisão de dolarizar parte do seu patrimônio, você pode continuar me acompanhando por aqui, porque eu tenho feito cada vez mais conteúdos que vão te ajudar a investir melhor lá fora, mas também você já pode aproveitar o meu link aqui embaixo na descrição, porque abrindo a conta na Avenue por esse link, você já ganha na faixa 10 corretagens gratuitas. Mas vamos lá, gente, deixa eu trazer então o primeiro site que sim, gente, eu acho que ele realmente é muito bom. Existe a versão paga e a versão gratuita, mas já na versão gratuita, gente, ó, super dá para você encontrar várias informações fundamentais para fazer análise, principalmente de estoques, tá? Através do Seeking Alpha, vocês conseguem analisar estoques, REITs, ETFs, todos esses ativos de bolsa, mas eu gosto principalmente pela parte de estoques. Quando você abre o site de cara, você já consegue ver ali como foi a ação, você dá uma olhadinha nos gráficos, mas já tem informações ali que são super importantes, como a questão do dividend yield, de quanto a empresa, né, está distribuindo ali do seu lucro. Então essa é uma métrica que eu sei que muitos têm estratégia de dividendos, acabam olhando isso. A gente já consegue ver de cara também uma métrica de valuation, que é o PE, Price Earning. Esse eu gosto de olhar também, que é como se fosse o nosso preço-lucro aqui no Brasil. Então você já consegue dar uma analisada nele também. Mas não somente isso. Quando você começa a explorar no detalhe as abas que tem ali no Seeking Alpha, você chega a uma infinidade de indicadores, como por exemplo, eu quero mostrar essa primeira telinha para vocês. Aqui a gente consegue ver a margem EBITDA, a gente consegue ver a margem líquida, então assim, a gente consegue ver esses indicadores, só que não somente isso, a gente consegue ver qual é a margem da empresa, a média do setor, porque eles comparam com outras empresas que são concorrentes com aquela empresa, a média dos últimos 5 anos, e ele já traz ali uma análise para te dizer, olha, a margem dessa empresa tá acima ou abaixo da média de mercado. Então isso já é algo muito legal, que eu acho legal analisar. Então, por exemplo, margem EBITDA e margem líquida são duas coisas que eu sempre analiso. Olhando as outras abas, a gente chega, por exemplo, na parte de valuation. Então eu falei para vocês da questão do price earning, que é uma métrica, né, de valuation. Então a gente consegue ver, por exemplo, qual que é o preço-lucro atual da ação. A gente consegue ver a média do setor, a média dos últimos 5 anos dessa empresa, e aqui a gente consegue ver se essa ação ela tá mais cara ou mais barata do que a média do setor. E aí essa é uma métrica importante que a gente gosta de analisar também. Mas não somente isso, a gente consegue ver outras coisas mais no detalhe, como por exemplo o crescimento de receita, o crescimento do EBITDA, porque nós queremos saber se essa empresa ela tem
talvez um crescimento rápido, daí a gente vai olhar a média, né, de crescimento anual dela, a gente quer saber se ela está crescendo acima ou abaixo da média do setor, então são essas métricas importantes que eu gosto de analisar. Mas não somente isso, sabe quando a gente fala para vocês abrirem o site de RI, que é de relacionamento com o investidor, daquela empresa e olhar no detalhe os documentos? Sim, é bem verdade que essa é uma fonte muito boa para você analisar e encontrar informações sobre aquela empresa que você está querendo investir, mas dentro do próprio Seeking Alpha você consegue ter ali todas as informações, as principais informações compiladas da questão do balanço da empresa. Então você consegue ver a receita, você consegue ver o lucro, você consegue ver EBITDA. Então todas essas informações você consegue pegar inclusive de anos anteriores e ter de uma forma consolidada dentro do Seeking Alpha. Se você fosse direto no site de RI, você teria que abrir, por exemplo, o relatório desse ano, o relatório do ano passado, o relatório do outro ano, enquanto aqui você já consegue tudo de uma forma compilada. Então assim, gente, Seeking Alpha para as ações, para as stocks lá fora, é um dos meus sites preferidos. Claro, tem a versão paga e não é barata, tá, gente? Mas a versão paga te dá acesso ali a algumas análises de mercado, algumas notícias, tem vários recursos ali, desde algumas carteiras, então tem várias coisas ali dentro que a versão paga te proporciona, mas vamos falar das versões gratuitas, que já tem muita coisa e super dá pra gente fazer a nossa análise. Agora, saindo do Seeking Alpha, gente, eu quero trazer pra vocês como a gente vai acabar analisando um ETF. Então, assim, os ETFs são uma das minhas classes preferidas de ativos lá fora, porque eu acho que eles tornam a vida do investidor muito mais fácil. É uma análise muito mais simples, por exemplo, do que uma análise de stocks, e eu acabo utilizando muito o ETF.com. Simples assim, gente. Quer analisar ETF? ETF.com. Dentro do ETF.com, a gente consegue diversas informações, tá? Então aqui, por exemplo, a gente já consegue ver a questão dos dividendos do ETF. Então sim, tem ETFs lá fora que pagam dividendos, isso inclusive é muito comum, e a gente consegue ver qual é o dividend yield, para entender se aquele ETF pode ser um bom ou não pagador de dividendos. A gente consegue ver a questão do price earning desse ETF, então a relação preço-lucro desse ETF, e a gente consegue inclusive comparar com outros ETFs que são parecidos com aquele ali, para entender se ele tá mais caro ou mais barato, por exemplo, do que os outros. Mas não somente isso, outra coisa que a gente consegue fazer é, dentro desse ETF.com, dar uma analisada no retorno desse ETF nos últimos 1 ano, 5 anos, 10 anos, a gente consegue escolher ali. A gente consegue ver também qual é a taxa de administração e comparar com outros ETFs para entender se aquele ETF é caro ou barato, pensando na taxa de administração. A gente consegue ver o segmento, consegue ver a capitalização também desse ETF. Agora vamos para pontos importantes que precisam ser analisados de qualquer forma no ETF. Composição, né, gente? Eu acho que esse é o fator principal. E dentro desse ETF.com a gente consegue ter acesso a todas as empresas que tem naquele ETF, inclusive ele mostra ali o número de empresas que compõem aquele ETF, aquele índice. Então, aqui tem 504 empresas, beleza, eu posso só clicar ali em View All, eu vou conseguir ver todas as empresas, mas aqui ele já separa quais são as principais posições desse ETF e inclusive coloca o peso que cada uma dessas ações tem. Mas não somente isso, ele já traz pra gente também, de uma forma bem prática de ver, quais são os principais setores e o peso desses setores dentro desse ETF. Então aqui a gente tá vendo que nesse caso aqui, tecnologia acaba dominando e por aí vai. Mas, enfim, essa aqui é uma análise muito básica que a gente precisa acabar fazendo. Outra coisa que a gente acaba sempre dando uma olhada também é na questão dos retornos, que eu falei pra vocês, mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, nos últimos 5 e 10 anos, a média de retorno anual. Então a gente quer tentar entender qual foi a trajetória daquele ETF, se ele tem consistência, se é uma gangorra, se é muito volátil, a gente consegue analisar isso também, analisando esses gráficos aqui. Você tem a opção de olhar desde o retorno somente da cotação do ativo, ou olhar, por exemplo, o total return, que ele já considera não somente a cotação do ativo, mas também o retorno com os dividendos, tá? Aqui a gente consegue ver então qual é o índice que ele replica, a gente consegue ver quem é o emissor desse ETF, né? Quem faz a gestão desse ETF. Então, todas essas informações que são as mais importantes para analisar um ETF, você encontra nesse ETF.com e ele também é gratuito para ser utilizado. Saindo dos ETFs, gente, vamos para os REITs. Os REITs, eles são os primos dos fundos imobiliários. Antes da gente já começar, eu vou deixar aqui em cima como sugestão um vídeo que eu fiz dos principais indicadores a serem analisados na hora de escolher um REIT. Por quê? Eu gosto muito de analisar o dividend yield, eu gosto de analisar a composição daquele REIT, eu gosto de analisar a gestão daquele REIT, o endividamento, porque
sim, o REIT, ele atua muito mais como uma empresa, ele é diferente ali do fundo imobiliário, são primos, né, não são iguais. Então o REIT, ele pode ter dívida, então a gente quer analisar, por exemplo, a dívida líquida pelo EBITDA dele, é uma de tantas outras métricas de endividamento que a gente pode analisar, tá? Então sim, todas essas informações eu acabo buscando num site que se chama nareit.com. Simples assim também, gente. Então, de cara, quando a gente entra, a gente já consegue ter acesso às principais informações daquele REIT. Então, a gente consegue ver o retorno de um ano, a gente consegue ver de 2, de 3, 5, 10 anos também. Conseguimos ver o dividend yield daquele REIT, conseguimos ver o valor mesmo, né, o dinheiro que foi distribuído ali efetivamente, e a gente consegue também analisar outras coisas, como, por exemplo, a composição daquele REIT. Então, um REIT, por exemplo, de tijolo, que investe, né, em imóveis, que tem imóveis na composição, a gente consegue dentro do Nareit ver quais são esses imóveis. Inclusive, eles colocam ali fotinho, você tem um mapinha bonitinho para entender onde estão esses imóveis. Então, assim, você consegue ter acesso a todas essas informações. Mas, é claro que a gente sempre gosta de analisar também o próprio site daquele REIT. Então, dentro do Nareit, a gente também consegue acessar quais são os sites daquele REIT. Então, eles ficam ali linkados, bonitinho, caso você queira abrir os relatórios mais relevantes para analisar a questão dos balanços desse REIT. Então, tudo isso você consegue fazer diretamente através do Nareit. É uma das fontes ali, eu acho, mais práticas para analisar REITs. Mas, claro, se vocês tiverem alguma outra fonte que vocês utilizam para consultar, podem escrever aqui embaixo. Eu só acho que o YouTube não deixa colocar links, tá, gente? Mas vocês podem colocar o nome do site, aí depois a galera que vai ler comentário, eu geralmente assisto conteúdos dando comentário, a galera vai lá depois e busca no Google, beleza? Mas ok, gente, falamos de stocks, de REITs e também dos ETFs. Agora, eu quero trazer para vocês uma ferramenta que sim, muitos talvez têm acesso e não sabiam. Por quê? Porque eu vou falar justamente, gente, da Avenue. Muita gente abriu conta em 2019, muita gente abriu conta no ano passado, como eu falei pra vocês, a custódia ela dobrou, só que eu acho que muitos de vocês exploram muito mal os recursos que estão dentro da própria Avenue. Por quê? Quando a gente entra lá na Avenue, é claro, você tem alguns planos que vão te dar, por exemplo, 3 corretagens gratuitas por mês, mas você tem plano lá dentro que você até vai pagar uma corretagem que é super baixinha, mas você tem acesso a uma infinidade de conteúdos que vão te ajudar a tomar aí as suas decisões de investimento e fazer uma análise muito mais acurada daqueles ativos que você quer colocar na sua carteira. Então, quando a gente entra, por exemplo, na Avenue, aqui eu coloquei um ativo como exemplo, tá? Aqui a gente de cara já tem acesso a, por exemplo, uma nota que foi dado para aquele ativo, considerando diversos fatores de risco, de qualidade, que vai de 1 a 10, sendo 10 a maior nota. Mas os pontos principais para mim é a questão de consenso dos analistas. Então aqui você já consegue ver se eles estão recomendando compra, se eles estão recomendando venda, se tem uma análise neutra para aquele ativo. A gente consegue ver também a atividade dos fundos e também dos acionistas para aquele período, para entender se tem um volume maior de compra, uma força compradora ou vendedora maior. A gente consegue ter uma análise técnica, conseguimos também analisar os principais fundamentos ali daquela empresa que a gente está analisando, mas uma coisa que eu gosto muito é, quando você clica, por exemplo, em cima ali de consenso dos analistas, você consegue ver, por exemplo, a média de preço-alvo que os analistas estão dando, a gente consegue ver preço teto, consegue ver realmente, né, quais são as análises, se você tem mais análise de compra ou de venda, só que não somente isso. Aí a gente vai para a parte que é a minha parte preferida e que eu recomendo de fato que vocês sempre façam isso quando forem analisar um ETF, um REIT ou uma ação, que é olhar algumas análises individuais. E por que a gente faz isso, tá, gente? Bom, vamos lá, né? Eu, Bea, sou analista CNPI, eu faço as minhas análises, só que eu gosto, eventualmente, de olhar contrapontos da minha própria análise para entender se eu consegui cobrir todos os pontos de risco. Então, o que eu faço? Eu entro nessa tela de análise, né, do consenso de análise que tem dentro da Avenue e procuro análises que tem, por exemplo, recomendações
avaliação de venda para um ativo que eu quero comprar. E aí eu consigo ler na íntegra. É só colocar ali, leio o artigo, eu leio na íntegra a análise daquele analista que mandou vender. E aí eu consigo entender todos os pontos do porquê ele tá mandando vender quando eu, Bia, tô querendo comprar. Eu acho que é muito importante. E eu acho que é um erro muito grande que muitos investidores fazem, que é isso. Eu quero comprar. E aí eles buscam somente aquelas análises que corroboram com aquela tese dele de compra. E esquecem de ver as opiniões contrárias, que muitas vezes são valiosas pra gente analisar alguns pontos de risco que talvez tenham passado batido. É claro, no final das contas, eu também acabo lendo as análises que são a favor, até mesmo algumas neutras, um pouco menos, mas principalmente aquelas que são contras, porque eu acho que a gente encontra alguns fatores de risco ali. Então, todo esse conteúdo, gente, vocês têm dentro da própria Avenue. É só você selecionar o plano que você quer para você ter acesso a essas análises, porque você tem acesso a carteiras recomendadas, acesso a análises, você tem acesso, então, a essas informações específicas, né, de análise técnica, análise fundamentalista dos ativos, e tudo isso são informações que você pode juntar tudo na hora de fazer sua análise para aí sim tomar a sua decisão de investimento, porque quer queira ou não, quem vai apertar o botãozinho de comprar ou vender é você. Então é importante que você não só busque informações, mas que busque informações em lugares que realmente são confiáveis. Então, junta o ETF.com, Seeking Alpha, Nauri e todos esses componentes que a Avenue oferece, eu tenho certeza que você vai conseguir informação suficiente para conseguir tomar as suas decisões de investimento, beleza? Bom, pessoal, acho que eram essas as informações que eu queria passar hoje, mas como eu falei para vocês, se vocês têm mais algum site que vocês utilizam, escrevam o nome, o link o YouTube não vai deixar, mas escrevam o nome porque com certeza isso contribui para com que os outros investidores tenham mais fontes de informação e, claro, avaliem se eles gostam ou não daquela fonte de informação. Essas são as minhas. Mais uma vez, eu reforço para você que ainda não começou a investir lá na Avenue, acesse pelo meu link para ter as corretagens gratuitas e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever nos comentários também que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.